pauta do momento, né? Em todos os lugares se fala aí da escala 6x1. Nosso Matheus Marola também vai trazer, vai falar sobre isso. Tudo bem, Marola? Bom dia para você. Tudo ótimo. O senhor tá bem? Vamos lá. Graças a Deus estou bem. Espero que o senhor também. Tá bom. Então tá bom. Começar essa nossa manhã de terça-feira, né? Aqui o sol decidiu aparecer. E um bom dia a todos que estão nos ouvindo através da FM. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora para aqueles que nos assistem através do YouTube. Vamos começar falando dessa pauta polêmica que todo mundo está falando, da 6x1. 2 semanas atrás a gente acabou conversando sobre essa pauta, dizendo aí que estava em tramitação, estavam recebendo os ministros, debatendo esse assunto, todo político lá em Brasília. E agora ela deu andamento, né? Parece aí que agora de vez sai essa escala 6x1. E a polêmica era a seguinte: o Congresso, ele queria passar uma relatoria que demoraria aí uns 10 anos, digamos assim, eu vou falar do modo popular, não em termos técnicos, mas que demoraria aí cerca de uns 10 anos para poder entrar em prática toda essa mudança de escala, né? Sair da 6x1, entrar na 5x2, para que o comerciante se adapte. E aí, depois de pressões populares, acabou derrubando isso, e agora o prazo vai ser, parece, de 60 dias. Mas o que chama a atenção? Chama a atenção que diversos países fora do Brasil já adotaram essa prática, a prática funcionou, melhorou a qualidade de vida dos funcionários, melhorou também o desempenho dos funcionários, até porque o trabalhador brasileiro, ele pega uma condução cedo de manhã, ele vai às vezes para 2 empregos, um metrô lotado, um ônibus cheio. Meu, é caos para quem trabalha e para quem acorda muito cedo. E ele acaba perdendo aí todo o seu tempo de vida no intervalo de um trabalho para o outro, de uma ida para o trabalho e de uma volta para casa. E ele não consegue fazer suas atividades. Então por que os trabalhadores estão lutando tanto para acabar com a escala 6x1? Para que eles tenham 2 dias de folga, nesse segundo dia ou nesse primeiro dia eles também têm um momento de resolver sua vida, além de ter um dia de lazer, de descanso. Imagina uma mulher, uma mãe solteira que deixa o filho na creche o tempo inteiro, trabalhando num shopping, que fica o dia inteiro, não vê nem se tá sol, se tá chuva, se tá de noite, se tá de dia. Ela vai se baseando aí mais ou menos no horário e no que as pessoas estão falando do lado de fora. E ela não tem quem deixar. E quando chega a folga dela, às vezes no domingo, ela não resolve banco, ela não resolve problemas no poder público, não resolve nada da vida dela. Então, por isso que os trabalhadores querem 2 dias. E aí, o que chama a atenção é que a pauta tá rodando no Congresso, mesmo com as lentidões, mesmo vem dos 2 lados, porque tem o lado do empresário também, que quer entender como que vai ficar, como que ele vai pagar o funcionário, como que vai mudar essa escala, como que pode mudar a vida desse funcionário e dele também, como comerciante. E aquilo que a gente já chamou a atenção lá atrás. Precisa melhor divulgar como que vai ficar para o lado do comerciante, para o lado do empresário, para o lado do contratante. Porque não está sendo tanto divulgado. E aí parece que eles vão ter 60 dias para se adaptar à nova regra. E o domingo não virou assim, domingo não trabalha. Não, pode ser que trabalhe de domingo. Não vai mudar nada disso. Vai mudar apenas que agora vai ter 2 dias de folga. Então pode ser que caia sábado ou domingo, pode ser que caia domingo e segunda, pode ser que caia segunda e terça. Aí cada empresa vai conversar. Mas o importante é que está tramitando, está dando tudo certo. E o que chama a atenção nossa é de ter deputados contra isso. Eu acho incrível como tem deputados que dizem que não pode acabar com a 6x1. O cara, muitas vezes, vem de terça a quinta no Congresso, diz que vai visitar as bases no final de semana, mas muitas vezes você nem vê, muitas vezes é uma arte pronta lá na rede social dele, que devia ser obrigatória, uma prestação de conta semanal do que o deputado está fazendo. E aí ele fala, por exemplo, como a fala do Marcos Feliciano, que o trabalhador tem que trabalhar até se exaustar, até cansar, que muitos países desenvolvidos é assim. Ô amigão, você não trabalha até se exaustar, o trabalhador brasileiro tem que trabalhar até se exaustar. Aí ele não tem o trabalhador brasileiro que tem um filho em casa, que tem que resolver a vida, que muitas vezes o governo manda contas lá que ele nem sabe que tem no nome, e aí quando atrasa ele tem que ir até um órgão público, porque no Brasil é tudo burocratizado, aí quando ele vai lá nesse órgão público, ele perde o dia inteiro de serviço para fazer uma negociação da dívida, para depois ter que usar o dinheiro que ele trabalha suado
para poder conseguir pagar essa dívida, ele não pode ter folga, ele tem que trabalhar até cansar. Então, assim, tem deputado que está trabalhando lá dentro em favor dele mesmo, só isso. E esquece que ele é representante de uma população. E essa fala é direcionada para deputado que vai votar aí contra a escala 6x1, dizendo que o trabalhador tem que ficar lá até se matar de trabalhar. O cara tem passagem paga para Brasília e para onde ele quiser, usa dinheiro para pagar restaurante, usa dinheiro para comprar roupa, usa dinheiro para moradia. E o trabalhador que pega seu dinheiro, gasta com condução, gasta com marmita, gasta com dívida, gasta com IPVA, gasta com IPTU, gasta com o imposto que ele tem que pagar sobre qualquer produto que ele compra. Ele não tem direito de 2 dias de descanso? Então isso é ridículo. Então assim, graças a Deus tá dando certo, vai ser derrubada a 6x1 e certíssimo, tem que derrubar mesmo, essa é a minha opinião. Precisa instruir muito bem com propagandas, com informações claras de como que vai ficar isso pro empresário e ver como que vai facilitar a vida do empresário também. Com um projeto que vai ser aprovado agora, eles têm que instruir e dizer, olha, vamos facilitar a sua vida dessa forma, será assim, porque a gente não ouve falar, a gente ouve falar que vai ter a 6x1, vai ter descanso de 2 dias para os trabalhadores, mas não fala também como que vai ficar a vida ali do empresário, do comerciante. Então precisa gastar com isso, o governo tem dinheiro para propaganda, a Câmara tem dinheiro para propaganda, coloca isso em prática para ajudar, porque sem também aquele pequeno comerciante, não tem geração de emprego, né? Porque a gente está perdendo um monte de firma por aí, tendo em vista São Bernardo do Campo, a maioria das firmas grandes foram embora. E aí você acha que um salário mínimo dá para a pessoa trabalhar? Você que está nos escutando, você acha que com um salário mínimo, se você ganha um salário mínimo, você consegue sobreviver com uma família de 4 pessoas? Não consegue nem sobreviver sozinho. Você vai no mercado ali, você gasta R$500, você não leva nada. Aí tem aluguel, tem conta de água, tem conta de luz. Às vezes você tem um carro, tem IPVA, tem gasolina, tem manutenção. Então assim, é bom a escala 5x2, vai melhorar a vida do trabalhador, precisamos instruir os empresários como que vai ficar, precisa dar assistência para esses empresários. O empresário não é inimigo do trabalhador, tem que ser colega, tem que se ajudar um ao outro, porque assim a gente gira a economia do nosso país. E chama atenção para vocês, vamos estudar, vamos ver os deputados que são a favor, os deputados que são contra o trabalhador nessa luta, contra os profissionais de todas as áreas que vai ser beneficiada com essa escala, porque a gente não pode aceitar uma fala igual do Marco Feliciano, dizendo que o trabalhador tem que trabalhar até exaustão. Isso para mim é um absurdo. Um cara que trabalha numa escala de 3x1, 3 anos sumido, só aparece na eleição, ele tem que falar que o trabalhador tem que se matar de trabalhar. E não é isso. As pessoas precisam ter lazer, as pessoas precisam descansar, as pessoas precisam cuidar da própria vida. Não só ficar recebendo o seu salário, trabalhando, se matando, para depois gastar tudo com imposto. Porque, vou ser bem sincero, você entra aqui na Anchieta de São Paulo, aqui, parece que o dinheiro do IPVA não está sendo arrecadado. Você sai de São Bernardo ali, você vai entrar na Anchieta, o asfalto está todo lascado. Então, assim, o dinheiro tem que ser arrecadado de forma correta, tem que ser empregado de forma correta, e só é empregado de forma correta se a própria população, que elege os deputados, fiscalizarem eles de perto. E parabéns a toda a pressão popular. Isso não é mérito de um lado nem do outro, não, viu? Isso é mérito das pessoas que estão se mobilizando, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja pessoas que não estão nem aí para a política, que querem acabar com essa escala 6x1. Parabéns. Mas chama a atenção mais uma vez de Brasília, dos deputados, do governo, para que instrua os profissionais, para que instrua os comerciantes, para que instrua os empresários de como ficará esse lado deles. Eles teriam 10 anos, agora 60 dias, e tudo vai se mudando e tudo vai se adequando. Mas a gente precisa dessa informação para que não pegue gente de surpresa e depois dê processo, depois dê briga, dê confusão, que a gente não precisa de mais briga no Brasil. A gente precisa de soluções boas. Então essa é a minha contribuição dessa terça-feira. Fim da escala 6x1, com certeza vai acontecer. A escala 5x2 começa. E lembre-se, tem gente que está lá em Brasília, só aparece de terça a quinta-feira e quer dizer que você tem que trabalhar até exaustão. Isso é inadmissível para a população brasileira.
Então, fim da escala 3x1 para esses políticos, porque tem político bom, que trabalha bastante, que luta. Você acompanha na rede social, hoje em dia é muito fácil. Mas tem político que tá lá só mamando na teta do governo, desculpa a palavra, e ainda quer falar que o trabalhador tem que trabalhar até se exaustar, até cansar. Fica assim minha contribuição. Uma ótima terça-feira para todos vocês. Um beijo para todos da Rádio Guardiã da Notícia. E vamos que vamos. Terça-feira que vem estamos de volta e, se Deus quiser, já com a lei da 6x1 finalizada, entregada e o trabalhador já na 5x2. Um abraço a todos. Vamos lá, estamos aqui ainda ao vivo. Acho que o pessoal lá deve estar... Tem mais tempo, então? Tem mais tempo. Então, vou falar mais um pouquinho. São Bernardo do Campo, aqui na nossa cidade, a gente perdeu muita empresa também. Muita empresa. Isso é um problema. Imagina que todo esse equilíbrio econômico muda a vida do trabalhador. Então, se o trabalhador não tem um emprego bom, digamos assim, ele não vai ter dinheiro para gastar. E a gente precisa de que o trabalhador melhore o seu salário. Por isso, é importante que o Brasil pense em como também, além de segurar e derrubar a 6x1, como também instruir o empresário, as grandes empresas, de como que vai ficar isso aí. E dar todo o aparato para esse empresário e para esse comerciante que emprega as pessoas. Nós precisamos desse equilíbrio. E assim a gente consegue aí ter uma sociedade mais justa, mais perfeita, dentro de todas as arestas e todos os parâmetros que a gente tem como sociedade. Com equilíbrio, com conversa. Assim como foi com a dosimetria, assim como foi com diversas coisas. Uma conversa dos dois lados a gente consegue resolver. E é isso. Tô no ar ainda? Tá aqui. O Marola, você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, meu patrão. Não, muito bem. Então, a gente quer agradecer mais uma vez, Marola, sua participação aqui com a gente, falando do fim da escala 6x1, tá aí prestes a acontecer, a se concretizar, né, tendo a escala 5x2. E mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente na Guardiã da Notícia, né, Tá no ótimo. Bolão da Notícia. A gente, semana que vem, terça-feira, encontro já marcado já, tá legal? Combinadíssimo. Muito obrigado, agradecendo aí, grande Marola, trazendo informações importantes, seu comentário também, sua opinião a respeito da escala 6x1, tudo que está acontecendo em Brasília, para definir aí exatamente o que vai acontecer com o trabalhador brasileiro, quer saber o que vai acontecer, com o empresário também, que faz o seu investimento e quer saber o que vai acontecer com essas mudanças em relação às horas trabalhadas. Vamos para o intervalo e já voltamos aqui na Guardiã da Notícia, que tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita coisa para você aqui na Guardiã da Notícia, que você está